Gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Randy Marcos, fisioterapeuta, criador da metodologia Desvendando a DTM, onde eu ensino o fisioterapeuta a ter resultados rápidos com seus pacientes de DTM e, inclusive, eliminando dor no primeiro atendimento. Por mais que você nunca tenha tido aula de ATM, por mais que você nunca tenha tido experiência, nem tenha acesso a nenhum conteúdo. Por quê? Eu consigo trazer esse nível de resultado para você. Eu consigo literalmente trazer clareza sobre um raciocínio clínico integrativo, aquilo que você não aprende na faculdade e em nenhum lugar. E o que eu quero trazer hoje aqui é o tema tensões cervicais e DTM, como ter resultados imediatos. E a primeira coisa que eu quero que você comece a pensar sobre isso é que eu não estou aqui para falar sobre como a cervical gera dores nos ombros, gera dor de cabeça. Eu não estou aqui para falar a mesma coisa que todo mundo fala. Eu estou aqui para trazer para você um raciocínio clínico integrativo. Eu estou aqui para falar com você sobre os pacientes que não estão melhorando. Sobre os pacientes que chegam no seu consultório e não melhoram de forma satisfatória. E aí vou começar com uma pergunta para você. Quem já teve ou tem pacientes de cervicalgia e tensões, dores cervicais que não melhoram rapidamente, que as dores vão e voltam, vão e voltam? Quem aí coloca eu já? Ou se ainda tem, diz eu tenho. Eu quero te ajudar a solucionar isso. E principalmente te ajudar a colocar um raciocínio clínico integrativo, onde você consiga definitivamente entender como a ATM, como o crânio, como a mandíbula, as tensões crânio-cérvico-mandibulares são capazes de gerar dores e sofrimentos dos seus pacientes. Então, definitivamente, eu quero te trazer. Olha aí, eu já tive, eu tenho, Regina, eu tenho, Antônia, eu tenho. Quem mais tem esse tipo de paciente? Dor cervical que não melhora. Muitas vezes não melhoram. E aí eu também não quero colocar a culpa só em você. Eu quero que você tenha clareza que às vezes você chegou aonde você está com um conhecimento. Mas para você chegar em um nível maior, você precisa de mais conhecimento. O que você aprendeu hoje foi possível tratar a grande maioria dos casos. Mas quanto melhor, mais reconhecido, quanto mais os pacientes lhe procuram, mais casos difíceis acontecem e chegam para você. E é onde os profissionais fisioterapeutas diferenciados conseguem se destacar. Por quê? Não é bom só no fácil, é bom do difícil. Então eu quero que você já comece a ter uma clareza. O paciente que não melhora com você, com dores e tensões cervicais, eles precisam melhorar, eles podem melhorar e eles devem melhorar. Mas para que isso aconteça, você precisa ter o conhecimento, tá? Então, o seu paciente precisa que você seja bom também nos casos difíceis. E já coloca aí nos comentários. Eu preciso ser bom no difícil. É esse profissional. Coloca aí, eu, nos comentários. Preciso ser bom nos difíceis. Por que isso? Porque ser bom no fácil é muito fácil. É muito simples. Mas ser bom em casos difíceis, onde o paciente chega e não melhora, já é mais complicado. O que eu quero trazer hoje é uma imersão, um aprofundamento sobre aquilo que você deve fazer para ter melhores resultados com seus pacientes, inclusive eliminar dores já no primeiro atendimento, tá? E aí, o que eu quero trazer aqui hoje, eu não quero, por exemplo, dizer, Letícia, para tratar a cervical, você precisa fazer alongamento, precisa fazer manipulação, precisa fazer mobilização articular. Eu não estou aqui para falar a mesma coisa dos mesmos. Eu quero que você abra a sua cabeça para a oportunidade, que é ser bom no difícil. Quando você é bom no difícil, você cobra proporcional ao resultado que você dá. Quando você, Ellen, consegue ter literalmente resultado no paciente que ninguém tem, você consegue se destacar, porque ele sai comentando sobre você para todo mundo, dizendo, rapaz, eu fui para 4, 5 fisioterapeutas e não resolveram o meu problema. Eu fui para a doutora Ellen e resolveu
com um atendimento eu fiquei 80%, 100% melhor. É esse nível de conhecimento que você precisa introduzir no seu atendimento quando você se torna referência em DTM, quando você se torna capaz de ser bom no difícil. É sobre isso, ser bom no difícil. E aí, gente, a grande oportunidade está aí. Quem aí tem visto? Ó, são 2 tipos de pacientes que a gente mais vê. Pacientes com dores cervicais e pacientes com DTM e bruxismo. Quem aí tem visto um aumento nesse caso? Nesse tipo de caso. Só lá no meu consultório eu tenho 60% dos meus pacientes com alguma queixa relacionada à dor cervical e DTM. Inclusive, existem já estudos que confirmam essa relação tão próxima. E o que eu quero é que você entenda, não a via ascendente cervical, DTM. Eu quero que você entenda a via descendente. A via onde, literalmente, você consiga perceber como a DTM é capaz de gerar a dor cervical e você, através do tratamento do sistema crânio-cérvico-mandibular, do sistema estomatognático, ter melhores resultados, ter resultados imediatos, conseguir definitivamente se destacar. Tá? Então, dentro desse processo, a gente tem, presta muita atenção aqui, são 7 vértebras cervicais, 7 vértebras cervicais, tá? São 7 vértebras cervicais que se encaixam no occipital, no crânio, através do occipital. O atlas recebe o occipital. Quando esse atlas recebe o occipital, ele sustenta todo o peso do crânio, porém, você já deve ter percebido que nós somos assimétricos. Quem aí já percebeu que é assimétrico? Porém, o fato de você ser assimétrico não é categoricamente motivo de você ter dor. Porém, tem pacientes com assimetrias, principalmente crânios cervicais, que geram comprometimentos a nível da junção crânio-cervical, occipital C0, C1, e isso sendo capaz de comprometer todo o restante. Presta muita atenção aqui. Olha só. Vamos fazer uma comparação. Eu tenho aqui um edifício, onde esse edifício tem vários andares. Eu tenho a base dele, eu tenho uma base desse edifício, dessa construção, e eu tenho o ápice. Considerando, tá? Apenas considerando que a cervical tem como base C7, T1, aqui, e o ápice, o crânio. Se eu tenho uma estrutura rígida, essa estrutura, ao ser construída, ela começa a assumir um padrão inclinado. Para que o eixo esteja reto. Já no sistema vivo, crânio-cérvico-mandibular, o foco não está na construção ser retilínea, porque não é uma construção rígida, é uma construção viva, mole. E aí, quando nós temos, por exemplo, uma alteração de posicionamento desse occipital, um pouco mais inclinado, eu tenho um encaixe assimétrico desse conjunto crânio-cervical, da C1, da primeira vértebra cervical. Quando a primeira vértebra cervical, ela encaixa de forma assimétrica, e aí eu vou reproduzir aqui, tá, para vocês, vou reproduzir aqui ao lado, ó. Eu tenho essa inclinação. Porém, em C2, ela já tende a ser corrigida, em C3 também, em C4 também. E aí você entra num padrão escoliótico de disfunção, onde o sistema crânio-cervical encontra-se em adaptação. A palavra-chave para os desequilíbrios crânio-cérvico-mandibulares, DTM, que afeta a cervical, chama-se adaptação. Escreve aí nos comentários, a adaptação, para que vocês não percam o fio da meada. O que eu quero trazer para você, a adaptação. Por que isso? Porque é a adaptação
que de médio a longo prazo vai trazer a dor. E você não consegue fazer a conexão causa-consequência. E essa é a grande oportunidade entre o paciente, que hoje vem procurando profissionais cada vez mais assertivos e dispostos a pagar por tratamentos com resultados rápidos. Eles querem ter menos dor. Eles querem ter uma vida leve. E para que você entenda isso, é preciso construir um raciocínio clínico integrativo. Para que você entenda como essa adaptação é capaz de gerar dor cervical. É capaz de gerar dores cervicais, desequilíbrios. Aqui, quando eu tenho esse tipo de disfunção, eu tenho efetivamente um conflito. Eu tenho um conflito entre occipital, cervical e C2, que vai gerar repercussão em todo o restante. Então, presta muita atenção. Essa é uma das grandes oportunidades do paciente moderno. Essa é uma das grandes oportunidades que você tem para começar a se destacar e construir uma carreira de resultados efetivos, eficazes. Porque o que mais existe são pacientes com comprometimentos cervicais que vão e voltam com dor. Justamente porque você não consegue avaliar com segurança e tratar essa conexão e essa disfunção. Esses são os pacientes modernos, os novos pacientes. Os novos pacientes estão precisando dos novos fisioterapeutas. São fisioterapeutas que desejam conhecimento, que desejam ser referência, que buscam entender a causa e não só tratar o sintoma. Não é? Até quando a gente vai ficar como fisioterapeuta atendendo com foco no sintoma? Por exemplo, o paciente tem uma dor e ali trabalhar com massagem, trabalhar com liberação miofascial, com alongamento, sem considerar essas questões, sem considerar essas perspectivas. Eu quero que você busque entender todo esse processo, tá? Todo esse processo. E essa é uma das grandes, costumo dizer assim, vantagens competitivas. As vantagens competitivas hoje para o fisioterapeuta está em fazer aquilo que ninguém faz, em saber aquilo que ninguém sabe. Porque o paciente ele não paga apenas pelo resultado. Ele paga por entender que você tem um entendimento diferente da dor cervical dele e da relação do crânio. Você não entende a dor dele apenas como um problema cervical, como uma tensão cervical. Você não entende apenas consequência. E dentro desse diferencial competitivo é que você começa a se destacar ao invés de perder pacientes. Só para você ter noção quanto a isso. Eu tinha uma aluna, e essa aluna foi logo no começo, quando eu comecei mesmo a estudar DTM, quando eu comecei a trazer um conteúdo específico sobre isso. E ela falou o seguinte: professor, eu preciso de uma ajuda. Eu disse: o que foi que está acontecendo? Eu fiz: a minha paciente chegou para mim e fez: olha, é a última consulta que eu tento porque eu preciso procurar outra pessoa. Eu preciso buscar alguém que me trate mesmo. Então, semana que vem vai ser a nossa última tentativa porque eu preciso procurar outra pessoa. E quando ela veio falar comigo, era uma aula de mentoria online, que eu estou há mais de 5 anos nessa área, a gente chega a ver o olho dela brilhar, a tristeza dela em saber que a paciente iria trocá-la simplesmente porque ela não estava gerando o resultado que a paciente gostaria. E a paciente estava com o seguinte quadro: dor no cal, tensão no cal, irradiando para a cabeça. Irradiando para a cabeça. E ela me disse o seguinte: professor, eu já fiz de tudo o que eu sabia e eu não consigo solucionar o problema dela. E aí eu pedi para ela contar o caso dessa paciente. Por que essa paciente com dores e tensões cranianas, na verdade cervicais, com repercussões cranianas, não estava melhorando tão bem. E quando ela me falou, ela trouxe um histórico muito forte que me abriu
a curiosidade sobre disfunções e problemas no crânio. Randy, que tipo de problemas são esses? Quedas, acidentes, trauma na cabeça. Tudo isso pode gerar disfunções crânio-cervicais de forma descendente, onde a causa é no sistema crânio-cérvico-mandibular e sobrecarrega a cervical. E eu só dei, gente, uma dica a ela sobre como ajustar essa região. Ela me mandou uma mensagem tão satisfeita, professor, muito obrigado, a paciente saiu feliz, sem dor e já fechou o tratamento aqui no Pilates. Eu vou acompanhá-la no Pilates também, no consultório e agora no Pilates, porque a dica que o senhor me deu foi assertiva. Olha só, ela ia perder uma paciente por não ter o conhecimento de como o crânio, o sistema estomatognático é capaz de afetar a ATM. E eu quero aprofundar nisso aqui. Eu quero que você saia daqui com esse entendimento, com essas perspectivas, essas correlações, tanto do ponto de vista neurofisiológico, como do ponto de vista biomecânico. Por quê? Não é só a mecânica que rege o posicionamento da cabeça e do pescoço, é a relação, a interação entre o sistema neurofisiológico e o sistema mecânico para executar o movimento, para fazer com que a gente tenha vida, para fazer com que a gente execute as ações do dia a dia. E quando se fala de cabeça, pescoço, tem funções vitais associadas. E é por isso que o paciente fica tão desesperado por não encontrar tratamento efetivo. Porque ele perde produtividade, porque ele perde equilíbrio, ele perde condição de, literalmente, viver, executar as suas atividades. Então, dentro desse processo, tá? Dentro desse processo, o que é que você precisa para entender? Primeiro, conhecimento gera resultado. Quanto mais conhecimento, mais resultado. Eu quero que vocês coloquem até nos comentários. Quanto mais conhecimento, mais resultado. Parece óbvio, tá? Isso. Parece óbvio. Mas nem todo fisioterapeuta paga o preço de se capacitar. Paga o preço de buscar conhecimentos capazes de gerar mais e melhores resultados. E por incrível que pareça, todo fisioterapeuta quer ser referência. Quer ter mais resultado, mas não busca o conhecimento necessário para aquilo. Acha que até onde ele chegou é o suficiente. O fisioterapeuta ele tem uma ganância baixa. É ganância do ponto de vista saudável. Você precisa ser ganancioso, ambicioso para o seu crescimento profissional. Mas essa ambição não pode passar por cima de ninguém. É a ambição de ser o melhor, de estar entre os melhores, de buscar o melhor conhecimento, de fazer com que o seu paciente de DTM consiga ter o resultado que ele espera. Entende isso? Então, se você hoje cobra uma consulta de R$150, onde você pode cobrar 200 se você tiver mais resultado, você literalmente está deixando dinheiro na mesa, está deixando uma escola melhor para o seu filho, está deixando um carro novo, um final de semana com a família. São detalhes que, na quantidade de pacientes, fazem total diferença. R$50 a mais em 20 atendimentos na semana, em 10 atendimentos na semana, multiplicado por 4. Vamos botar aqui, R$50 vezes 10, paciente da semana, a mais que você cobra é R$500. Vezes 4 é R$2.000. É um final de semana no hotel. É algo extraordinário que você pode fazer para sua família. E dentro de um mercado onde a gente tem o paciente com dor cervical crônica precisando de tratamento, você é a referência. Você é aquele que deve buscar gerar esse resultado. Tá? E aí, ó, presta muita atenção aqui agora. A primeira coisa que você faz quando o paciente chega com problema cervical, o que é que acontece? O que é que acontece? Literalmente, você começa a relaxar a musculatura. Verdade ou não? Você busca fazer liberação miofacial. Verdade ou não? Você busca alongar essa região.
Você busca manipular essa região, como se a cervical fosse a causa do problema. E aí eu quero trazer uma integração, um raciocínio clínico que poucas pessoas falam. As lordoses, elas são feitas para se adaptar. Logo, elas sofrem consequência das cifoses. E quais são as cifoses? O occipital, o crânio, é uma cifose e a coluna dorsal é outra cifose. Ou seja, entre as cifoses, eu tenho uma adaptação. Eu tenho uma disfunção que precisa ser corrigida. E quem sofre é quem se adapta, quem se move mais, quem está buscando ajustes biomecânicos em relação a isso. E aí é onde nós temos hérnia de disco, trigger points. Esse é um jeito errado de se tratar a cervical. Esse é um jeito errado de se tratar tensões no pescoço, tensões nucais. É você entender essa estrutura como causa, onde ela pode ser consequência dos desequilíbrios cranianos ou torácicos. E dentro desse desequilíbrio craniano, as alterações crânio-cérvico-mandibulares DTM, onde o paciente muitas vezes não tem sintoma de DTM, mas gera desequilíbrio crânio-cérvico-mandibular e dores nessa região. E aí você chega para mim e faz: ah, Randy, eu não tenho paciente de DTM. Será que você não tem paciente de DTM? Ou você não sabe avaliar o suficiente o paciente com cervicalgia? Ou você não sabe avaliar o suficiente o paciente de cefaleia crônica? Ou você não sabe avaliar com segurança o seu paciente? Caraca! Gente, só trago verdades para você. Se você quer ser um fisioterapeuta de resultados, eu só trago verdades e às vezes é difícil ouvir verdades. Mas quem quer crescer, quem deseja crescer, a verdade dói, mas busca o crescimento. A verdade dói, mas vai em busca do entendimento. E se essa verdade valeu para você, aperta aí no coraçãozinho, aperta aí no like, você que está assistindo. Eu quero literalmente que você fale para mim isso. Por quê? Você precisa ser referência. Você precisa querer ser referência e eliminar a dor do seu paciente na causa, não enxugando gelo. Você precisa ter o tratamento para o paciente dizer: caramba, doutor, essa dor me incomodava há anos e agora passou. Caramba. Caramba. Eu quero que você evolua para um nível onde o seu paciente fique constrangido de pedir desconto para você. Deixe o seu paciente constrangido de pedir desconto por você, para o seu tratamento. Faça com que ele diga: caramba, para um tratamento desse, eu não consigo mensurar o valor, porque muda a vida do paciente. Faz sentido, gente, para vocês? Galera do Instagram aí, faz sentido? Seja indispensável. Coloca aí nos comentários, todo mundo. Galera do YouTube, do Facebook, coloca aí, quero ver vocês. Seja indispensável. Porque se você não se torna indispensável, você é trocado. E o paciente com problema crânio, cérvico, mandibular, ele é um paciente crônico. E por ser um paciente crônico, ele valoriza quem resolve. E você se torna indispensável. Tá? Como fisioterapeuta, você precisa entender essas alterações. E você precisa buscar os pacientes que estão necessitados de tratamento. Para isso. Ah, mas Randy, diante dessa perspectiva, eu quero saber mais. Quem quer saber mais, coloca aí. Quero saber mais. Coloca aí nos comentários. Quero saber mais. A galera do YouTube, deixa eu ver aqui. Olha lá. Show de bola. A galera do YouTube aí. Quero saber mais. Presta muita atenção agora que eu vou evoluir. Vou pegar aqui um apagador aqui para trazer para você essa perspectiva. Olha só onde eu vou chegar agora, tá? Olha só onde eu vou chegar para você.
como isso acontece. Olha só aqui. Olha só aqui. Vou fazer algo bem intenso. Eu tenho um occipital. E o occipital, ele é assim, ó. Ele é assim. Ele tem o seu forame magno por onde passa a medula. Por onde aqui nós temos o tronco encefálico. O tronco encefálico passa por essa região. A medula e a cervical. Mas na lateral desse occipital, eu tenho nada mais, nada menos do que o meu temporal. Olha, existe a articulação occipital com o temporal, ou seja, occipitotemporal. E se elas são justas, uma disfunção do meu temporal empurra o meu occipital. Uma disfunção do meu occipital empurra minha cervical. Ou seja, o sistema crânio cérvico-mandibular associado com o estomatognático está totalmente associado, não tem como. O paciente com dor crônica cervical que não melhora não ser avaliado na perspectiva clínica integrativa desse crânio. Quem tá entendendo tudo aí, vai apertando o coraçãozinho, vai dando like aí que eu quero ver se você está aprofundando comigo isso. Aprofundando comigo isso. E dentro dessa perspectiva eu tenho aqui, ó, na lateral occipital e eu tenho o meu temporal. Então, o temporal lateralmente se articula aqui e com essa visão você está vendo ele, ó, de frente aqui. Então, ele se articula com o occipital. Então, se eu tenho meu pavilhão auditivo aqui e um temporal desalinhado, olha só. Eu tenho um nível da ATM desalinhado. Eu vou ter uma disfunção que vai levar ao desequilíbrio da minha cervical. Então, para que você construa um raciocínio clínico integrativo que busque o seu paciente, que faça com que o seu paciente saia sem dor já no primeiro atendimento, que você venha com essa clareza, você precisa entender se a DTM existe a partir de uma alteração temporal, ou se a DTM existe, por exemplo, por uma alteração occipital. E se essa estrutura em desequilíbrio está sendo capaz de afetar minha junção crânio-cervical e todo o equilíbrio, toda a adaptação da cervical. Então, para você melhorar os resultados, você tem que considerar uma avaliação segura. Precisa da ATM, também para os pacientes que você acha que não é da ATM. Que você diz que não tem paciente da ATM, mas que, na verdade, você não percebeu. E eu só estou falando de cervical. Se a gente for falar de dores nos ombros, se a gente for falar de dor de cabeça, se a gente for falar de zumbido, tamponamento, existem muitos mais pacientes que não estão indo para você porque simplesmente você não se colocou como uma referência e está perdendo a agenda. A agenda está oscilando. Os pacientes estão indo para outros profissionais porque não foi ainda capaz de perceber a sua competência nesse raciocínio clínico integrativo. Até quando você vai perder pacientes porque não tem conhecimento? Até quando você vai perder paciente por não ter segurança na avaliação, na integração? Quem quer uma dinâmica aí? Eu quero uma dinâmica, fazer uma dinâmica ao vivo aqui com vocês. Eu acho que as dinâmicas trazem um aprendizado sempre maior. Porque eu gosto de fazer você sentir o que seu paciente sente. Eu gosto que você entenda aquilo que o seu paciente está passando, para que você saiba completar todo o passo a passo. Lembrando a vocês, tá? Que quem aí seguiu todos os passos, tá? Do post que eu fiz hoje, a gente vai dar o PDF resumão, tá? Toda terça-feira agora vai ter um PDF com um resumo da live especial DTM para fisioterapeutas. E eu quero fazer uma dinâmica com você, tá? Eu quero fazer uma dinâmica clara onde você sinta na pele o que seu paciente tem. E aí eu quero saber de você, tá? Quem aí
tem dor, tensão nesse início de movimento, para levantar e baixar a cabeça nesse início de movimento. Não é o movimento da cervical toda, é no início de movimento. Esse início de movimento traz uma caracterização de possível desequilíbrio crânio, cervical e do sistema estomatognático. Se você sente esse nível de desequilíbrio, você esteja preparado para o que a gente vai fazer agora nessa dinâmica, para que você tenha clareza de como é possível você eliminar a dor do seu paciente de DTM ou de cervicalgia, que talvez você não saiba que ele seja de DTM, de forma rápida e consistente, tá? De forma rápida e consistente. Quem tem aí esse tipo de tensão? Você mesmo. Não é porque você é fisioterapeuta, é profissional, que você não tenha. É muito comum ter esse nível de tensão, é muito comum ter esse nível de desequilíbrio, e eu quero literalmente trazer uma análise mais profunda disso para você, tá? Analisar, trazer essa questão, uma dica para você se aprofundar nisso. Quem tem aí, já fica ligado. O que é que eu quero? O que foi que eu disse aqui? Que a porção craniana cervical se conecta com o occipital e com o temporal. Então, tanto o temporal como o occipital pode ser capaz de alterar essa discussão. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora uma adaptação de um teste que eu gosto de utilizar para tentar entender o quanto o meu crânio, meu sistema crânio-cérvico-mandibular está afetado. E nesse sentido, eu tenho a porção posterior. E aí, ó, presta muita atenção que eu vou aprofundar aqui com você. Eu tenho o pavilhão auditivo aqui. E logo atrás o mastoide e logo atrás o occipital. Então, eu quero só que você faça assim. Coloque a região tenar e hipotenar, o calcanhar da mão, vamos dizer assim, de um lado e do outro, nessa porção occipital. E aí você vai, ó, prender para dentro e para dentro e suspender. Quando você fizer isso, você vai repetir o movimento que lhe incomodava, seja para cima ou para baixo, seja para um lado ou para o outro. Então você, ó, comprime, e ao comprimir, você repete o movimento que você estava incomodado. E aí o que é que acontece com isso? Você diminui a influência do occipital na junção crânio-cervical. Quando você diminui essa influência, você de fato dá condição da cervical se movimentar. Você dá condição do movimento acontecer. Você faz com que essa coluna cervical tenha uma dinâmica, porque ela não está gastando energia para compensar o desequilíbrio do occipital. Faz sentido para vocês, gente? Se faz sentido, aperta aí. Aperta no like para mim. Aperta no like. E aí, ó, você que não me segue ainda, já aperta aí em seguir. E a galera do YouTube em se inscrever no canal, tá? Se inscrever no canal, tá bom? Então, ó, esse é um tipo de possibilidade para que você consiga entender. Poxa, esse paciente realmente tem um problema crânio-cérvico-mandibular, tá? E agora eu quero saber quem fez aí essa dinâmica e teve um resultado satisfatório. Quem conseguiu fazer bem? Fala aí para mim. Como é que você está trazendo essa perspectiva? Como é que você está se sentindo depois de colocar em prática essa dica que eu dei para você? Quem sentiu alívio, fala aí. Eu senti alívio. Coloca aí. Olha aí. Letícia, coloca aqui nos comentários. Aliviou a dor na extensão. Opa! Então, Letícia, você é aquele paciente cervical que acha que não tem DTM e que tem. Por quê? Afetou o occipital, afeta a função do temporal. Talvez sua DTM não seja sintomática, mas a cervical já dá sinal que existe um desequilíbrio crânio-cérvico-mandibular. Ter DTM assintomático é muito comum em pacientes com queixas cervicais. E é sobre entender, com um raciocínio clínico integrativo, para você ter resultados rápidos e seguros, eliminando a dor do paciente no primeiro atendimento, que eu quero te ensinar a pensar fora da caixa. A entrar num padrão de entendimento onde não existe dor cervical sem pensar no sistema estomatognático. Não existe dor cervical sem pensar na junção crânio-cérvico-mandibular. Não existe
pensar em dor cervical sem conectar com raízes trigeminais, raízes cervicais, que não é o nosso foco hoje, a questão neurofisiológica em si, mas é o nosso foco conectar com isso. Lembrando que eu estou trazendo um ajuste para pessoas que cronicamente apresentam isso. E que nem toda dor cervical vai ser de problema craniano, vai ter os problemas ascendentes também, e que justificam muitas vezes a não melhora. Mas, o que foi que eu falei? Que existe um problema occipital, mas existe problema também temporal. Você pode explorar as outras áreas do crânio. E eu trouxe uma dica de uma parte mais direta, que aqui dentro da live é muito, vamos dizer assim, pouco tempo para que a gente possa esclarecer tudo. Mas, definitivamente, quero que você tenha clareza sobre o seu resultado com o paciente de DTM que não tem sintoma de DTM, mas tem sintomas cervicais, podem ser imediatos e devem ser imediatos quando você sabe fazer um raciocínio clínico integrativo. E aqui está uma oportunidade. Então, coloca aí nos comentários para que vocês consigam entender de fato o novo paciente precisa de um novo fisioterapeuta. O novo modelo de paciente precisa de um profissional que saiba integrar, que tenha segurança no raciocínio clínico. E para isso, fazer a diferença na vida de cada paciente. Faz sentido para vocês, gente? Faz sentido. Quem concorda comigo, coloca aí. Eu concordo. Coloca aí. Eu concordo. Eu concordo. Coloca aí. Eu concordo. Porque é justamente sobre isso. Você precisa entender essas conexões de forma ascendente, mas também de forma descendente. Tá? Então, gente, é o seguinte. Vamos lá. Toda live, todo o conteúdo de terça-feira, a gente está liberando um PDF resumão para vocês. Tá? E aí, Grazi, Letícia, Clary, Thay, Renato, galera que está chegando aí, entenda uma coisa. Grande parte do que eu quero trazer aqui a gente coloca lá no PDF. Quem aí participou da última live e recebeu o PDF? Quem participou da última live e recebeu o PDF? Fala aí. E aí é o seguinte, o PDF, ele está sendo entregue no nosso grupo gratuito do Telegram, onde eu trago conteúdos, informações, dicas de como você pode se tornar um fisioterapeuta referência em DTM, com resultados rápidos, inclusive trazendo essa perspectiva, tá? Renato fez uma excelente pergunta. Como conseguimos o PDF, tá? É o seguinte, hoje pela manhã eu fiz uma postagem. Hoje de manhã eu fiz uma postagem falando sobre essa live no meu Instagram, aí no Instagram. Então, para que você receba o PDF, eu deixei algumas orientações lá. Você precisa digitar, fazer um comentário lá, marcar alguns amigos e eu vou mandar as orientações do PDF via direct, via mensagem inbox, e aí você vai entrar lá no grupo, vai poder estar junto, tá? Quem não participou só pode não ter recebido se não seguiu todas as orientações, tá? Tem todas as orientações de como entrar no grupo, de como fazer tudo, tá, gente? Então, ó, inclusive, o PDF da aula passada ainda está disponível lá no grupo. Então, se você vai entrar agora à noite, você vai poder pegar o PDF da live passada e amanhã, pela manhã, eu vou estar entregando o PDF dessa aula de hoje, tá? Dessa aula de hoje. Então, fica atento, siga todos os passos, porque senão você vai perder sempre um novo conteúdo, tá? Não é o link da bio, é o post que eu fiz hoje sobre a live. Beleza? Tá? Então, gente, é isso. Quem gostou aí, aperta no coraçãozinho, aproveita, ó. Ó, eu vou tirar os comentários para vocês tirarem uma foto e marcar lá nos stories aqui sobre o nosso conteúdo de hoje, porque realmente eu quero saber o que mais te impactou, o que mais te fez entender que você precisa de mais conhecimento para se tornar referência. Você precisa buscar conhecimento para se destacar, para ser um profissional que realmente seja desejado, indispensável. Tá? E aí, eu quero acabar, depois de você ter tirado esse print aí para me marcar nos stories, coloca aí, eu preciso ser indispensável, nos comentários. Eu preciso ser indispensável. É isso que eu quero que você entenda.
que o seu paciente de dor cervical, ele vai procurar outro se ele não tiver segurança naquilo que você está fazendo e nem receber o resultado que você é capaz de dar. Então, você precisa ser indispensável, ser capaz de eliminar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento. Então, quem gostou, tira um print aí e coloca nos stories que eu quero saber tudo de você. E se você ficou com dúvida, eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês. Fechou? Valeu? Tchau, Deus abençoe a todos. Foi